Vamos ler, irmãos e irmãs, a palavra de Deus no segundo livro de Reis, no capítulo 4, onde diz aqui: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória ao nome do Senhor. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Santo Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, nessa manhã de domingo, está diante de nós a boa palavra do Senhor, que vem falar aos nossos corações, contando-nos desta passagem, desse episódio que se deu com Eliseu e essa mulher viúva, usando-se o Senhor do seu servo, do seu profeta, abençoou de sobremaneira a vida dessa mulher, que estava fadada à tristeza, ao desespero, ao esquecimento, enfim, à indiferença dos outros. De um momento para o outro, Deus mudou a sua história. Feliz é o homem e a mulher que não se deixa levar pelo seu desespero, não se deixa levar pela situação que está enfrentando, mas procura em todo o tempo estar nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, por difícil que a situação seja, eu continuo crendo que tudo está nas tuas mãos. Continuo crendo que ao teu mandado, às tuas ordenanças, tudo obedecerá. Se as coisas não aconteceram, ainda é porque ainda não é a hora. Na hora certa, Deus fará a sua obra e eu o glorificarei. Bom pensamento é esse se estiver no teu coração. Bom pensamento. Que você continue crendo assim, porque de um momento para o outro, Deus pode mudar a tua história, a tua vida. E mudar para melhor, irmãos, para bem melhor. Como nós sabemos, seu marido havia falecido e tinha algumas dívidas. Não existia possibilidade de dar um calote nesse tempo. Se você devesse, você ia pagar, nem que fosse com a sua própria vida. A palavra empenhada tinha muito valor, a palavra das pessoas. Aliás, era o que se tinha de mais precioso, a sua idoneidade, o seu caráter e a sua honra. Se um homem imaginasse que a sua honra foi ofendida por outro, por quem quer que seja, ela deveria ser lavada com sangue. No tempo da lei, a violência ainda imperava entre os homens. A forma de ver a vida era assim.
E com essa mulher também se passava algo parecido, porque o marido morreu, mas as dívidas não morreram com ele, não prescreveram. Então, o credor veio, olha, como é que você vai me pagar? Não tem como pagar, ele não me deixou nada. Então, teus filhos serão escravos, serão servos, trabalharão para mim até pagar essa dívida. Não perdi, irmãos. De um jeito ou de outro, a dívida era cobrada. E ela foi até o homem de Deus procurar uma palavra, procurar uma solução, uma obra, um milagre de Deus, representando como quem vai aos pés do Senhor. Essa manhã não está aqui Eliseu, mas está o Senhor Jesus. Está o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé, a quem você pode e deve recorrer, pois o Senhor dará escape para a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. E ele então perguntou para ela, mas o que eu poderei fazer com essa situação? Porque eles também não tinham posses. O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Não tinha mais nada. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, muitos vasos. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Muita fé, irmão. Muita fé. Ela disse que tinha um pouquinho de azeite naquela botija. Tinha uma botija de azeite. O máximo com aquela botija, 1 para 1. Uma botija encheria, era mais uma. Ou 2 botijas pela metade. Ou 4 botijas com 1/4. Ou 8 com 1/8, e assim por diante. Mas, evidente que o conteúdo que saísse dela passaria para o outro, fora a perda. É o que a matemática fala, é o que a ciência lógica exata fala. Mas a ciência do céu não faz as contas assim. Às vezes o menos é mais, o dividir é multiplicado por Deus. Quando você dá, parece que você vai ficar sem, mas aí Deus faz crescer, faz multiplicar, faz aparecer da onde não tem. Quando a ciência diz que não dá mais, que não tem o que fazer, aí Deus aparece e está só no começo da sua obra. E nisso nós vamos sendo surpreendidos para melhor. Isso é o chamado sobrenatural de Deus na vida daquele que crê. E o cristão que ama a Deus e teme a Deus, deverá entregar-se a crer nessas coisas de todo o seu coração. Deverá acreditar de toda a sua alma que o Senhor tem poder de criar caminhos, criar situações, criar até coisas materiais que não existem, Deus faz aparecer para a glória do seu santo nome. Eu ouvi um testemunho de um nosso irmão em Sengés, no Paraná, ouvi da boca dele, que ele tinha perdido um molho de chaves de um lugar do trabalho. Estava desesperado, Senhor, tem misericórdia, como eu vou fazer sem essa chave? E procura na casa, e procura em tudo que é lugar, e procura no carro, não acha. De repente ele ouve barulho de um chave chacoalhando, não tem chave aqui? Fazendo barulho de chave. Ele sai no terreiro, fala, o que será isso? Estavam ele e alguns irmãos ajudando a procurar. Eu, irmão, ouvi isso da boca do irmão, com lágrimas nos olhos e as testemunhas em volta. De repente, irmão, que ele olha numa árvore do lado da casa dele, um tucano grandão, com a chave no bico, um molho de chave no bico. Desceu nos galhos mais baixos, desceu no muro da casa dele, desceu no chão, veio andando até o pé dele e largou a chave com o bico, era o molho de chave que ele estava procurando. Parece absurdo, mas eu creio, irmãos. Eu conheço esse Deus, e eu sei que isso para o Senhor é nada, que os animais, que os elementos, que o tempo, tudo está na mão de Deus. Então o Senhor, quando Deus fala, eu vou fazer, descansa no Senhor. Ele não vai fazer.
já está feito, para a glória do seu nome. Glória a Deus! E com o passar do tempo, nós vamos ficando céticos, vamos ficando mais seletivos, vamos criando empecilhos onde não há, dizendo, mas como, por quê, de que maneira, quando, que hora? E quando Deus nos chamou não era assim, o Senhor mandava a palavra, nós críamos, o Senhor falava com a nossa alma, nós críamos, mas hoje as coisas mudaram e infelizmente para pior. E o Senhor vem falar aos nossos corações essa manhã e dizer, por que tu deixaste de crer? Por que tu deixaste de acreditar e de se entregar à minha palavra? Crê somente e tu verás a minha glória na sua vida. Glória a Deus. Amados, essa mulher então, ouvindo as palavras do homem de Deus, sabendo que nele haviam palavras de vida eterna, obedeceu sem discutir, sem hesitar. Pediu vasos vazios à vizinhança, pediu auxílio aos seus vizinhos que os ajudassem, emprestaram vasos, aqui não fala quantos, entrou na sua casa, fechou a porta e foi pedindo os vasos aos seus filhos. Ele dava um vaso, ela enchia, punha à parte, enchia, punha à parte. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, me dá mais um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Saiba, irmão, que a obra de Deus vai durar na tua vida o quanto for necessário. Seja o teu sustento espiritual, seja o teu sustento material, seja para a tua subsistência aqui nessa terra, para a tua subsistência espiritual. Põe isso na tua cabeça e no teu coração. O que for preciso fazer, o que for preciso criar, Deus criará na sua vida. E até onde for preciso ir, Deus irá para que você tenha um cântico de vitória nos teus lábios. Não tema, creia na palavra, faça da maneira que Deus te pôs no coração. Vá onde o Senhor te mandou ir, fale o que o Senhor te mandou falar. Não mude por causa de ninguém nem de coisa alguma. Fica na posição que Deus te colocou. Não mude os teus princípios, não mude a tua fé, a tua crença e os teus ideais de vida. Pois te diz o Senhor, a tua base foi firmada na rocha que é Jesus Cristo, de maneira que toda a tua casa está em segurança, ela não cairá. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, ela creu, vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda viveu com o filho do resto. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Quando ela viu aquela quantidade de azeite, ela voltou na fonte que havia abençoado. E agora, o que eu faço com esse azeite? Isso aqui é um grande ensinamento para nós. Para quando a gente receber a bênção, não esquecer de onde ela veio. Não esquecer quem nos deu, quem nos fez, quem nos preparou. E é muito comum que nós nos esqueçamos. Isso tem nome. Chama-se ingratidão. E Deus não se agrada dessas coisas. É muito simples, é só você pensar o quanto você gosta de pessoas ingratas. Tenho certeza que nem um pouco. Assim também é com Deus. Ele também não se agrada da ingratidão. O prazer do Senhor é ter um relacionamento conosco contínuo. Não é quando o casal vai contrair núpcias, vai se casar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Com Deus não é diferente. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos estar na presença de Deus. Ela voltou à fonte que havia saciado, à fonte que a havia atendido. E agora, meu Senhor, o que eu faço? Aí ele deu ela essa instrução. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Do resto, hein, irmão? Vive do resto. O resto de Deus dava para viver. Confia em Deus. Porque aquilo que você acha que é pouco, Deus multiplicará. Onde você acha que a tua mão não alcança, Deus fará a tua mão chegar. Onde você acha que a tua força já não resiste mais, confia em Deus. O Senhor te ajudará a chegar além das expectativas. Isso, irmãos, é em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todos os setores da nossa vida.
O Senhor traz a sua palavra essa manhã para dizer para nós: revista-te de amor, revista-te de graça, de poder, de misericórdia, de paciência. Permita que o amor de Deus suplante a todos os teus anseios e as tuas preocupações. Permita-te tocar hoje por essa palavra que vem para te animar e vem para te dizer que há uma condição para receber a bênção de Deus: obedecer, se colocar no lugar de servo e não de professor ou professora de Deus. Eu quero que Deus faça, mas quero que Deus faça assim. Não é assim que funciona. Não é assim que devemos nos portar na presença de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Seja feita a Tua vontade, como Tu quiser fazer. E a obra começa aí, em nos resignarmos. A obra começa aí, em nos colocarmos no nosso lugar de servos de Deus. Que Deus te abra o coração e Deus você permita Deus te tocar. Deus permita que você ouça essa palavra e diga: Senhor, faz morada no meu coração, faz morada no meu ser, e faz a Tua obra em mim como Tu quiser. Eu entendo que essa situação que eu estou passando é permissão Tua, é para o meu crescimento, é para a minha melhora, é para a minha elevação. Eu compreendo isso, Senhor, e quero te pedir: dá-me a Tua orientação. Receba em nome do Senhor Jesus a visita do Espírito Santo na tua alma e no teu coração. E a orientação que estiver te faltando, a sabedoria que estiver te faltando, o Senhor vai fazer aparecer aonde não tem. Deus te dará condição, Deus te dará entendimento e luz para você passar por essa dificuldade, louvando a Deus de todo o coração. Alamanaia, Jesus. É disso que nós precisamos ao longo da nossa vida. Não tentar achar explicação naquilo que não tem explicação. Não tentar colocar molde e método naquilo que Deus faz, porque Deus é como o vento, nós sentimos, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, no sentido de dizer o que Deus vai fazer, de que maneira, que caminho Deus vai tomar. Verdade é que nós temos que ter alguma coisa que apresentar a Deus. E nessa manhã o Senhor convida a todos nós: apresenta o teu coração. O que tu tens, meu servo, para que eu faça essa obra? Senhor, tenho o meu coração. O Senhor te diz: é o bastante para mim. Vou operar a teu favor. Alamanaia. Vou operar em favor da tua casa, em favor das tuas petições. Então, irmãos, não nos inquietemos, não juntemos angústias e maus sentimentos aos nossos corações, nos contaminando pelas preocupações dessa vida, nos inquietando, adoecendo na alma e na carne, adoecendo nos nossos relacionamentos, no nosso convívio com as pessoas que estão à nossa volta, angustiando-nos de sobremaneira a colocar em xeque a nossa própria fé, a existência de Deus e a sua ação nesse nosso plano terreno. Não faça assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não ponha em xeque o poder de Deus, nem questione os métodos de Deus na tua vida e na tua casa. Às vezes olhamos para os nossos filhos, olhamos para um amigo, para um esposo ou esposa e dizemos: Senhor, porque ele está desse jeito? Porque ela está desse jeito? E o Senhor te diz: não tem nada errado, está do jeito que tem que estar. A seu tempo, a obra se completará na vida da tua família. Não podemos combater, não podemos, irmãos, discutir, entrar num embate espiritual com Deus. A própria palavra nos diz: quem contendeu com Deus e teve paz? Se nós enveredarmos por esse caminho, sofreremos angústias, sofreremos aflições, sofreremos levantes do adversário na nossa vida, porque ele mesmo buscará ocasião contra nós por causa da nossa inconstância, da nossa não firmeza na fé e na graça. Ele achará uma brecha para minar os nossos corações. Isso, depois de feito, estará muito difícil para nós nos levantarmos, porque as nossas forças se esvairão como uma pessoa que tem um ferimento grave e sangra, a vida sai de si e ele não vê nem mais a luz do sol, a luz do dia.
Se dê o direito de preservar bons pensamentos na sua mente e no seu coração. Se dê o direito de ser cheio do Espírito de Deus todas as vezes que você vier buscar a presença de Deus. Ainda que a palavra nos repreenda, nos admoeste, nos ensine, nos demos o direito, demos-nos o direito de ser cheios do Espírito Santo e de, na correção do Senhor, também ver uma dádiva, uma bênção, uma bem-aventurança. Fazendo dessa maneira, a palavra de Deus sempre será boa nas nossas vidas. Venha ela da maneira que vier, falando no sentido que vier, e que fique bem claro a todos nós de uma vez por todas. Não existe essa história de, será que a palavra foi comigo? Não existe. A palavra é para todo aquele que crê. Tu crê na palavra? Creio, Senhor. Então a palavra é contigo. Dá glória a Deus e pega ela, guarda no teu coração. Como que Deus enganaria o seu povo? Então, você pensou que era para você essa bênção, mas é por irmão que está do teu lado. Quase que bateu em você, mas caiu nele. Não é assim, irmão. Não é um jogo. Nós estamos falando de almas, de vidas. Deus então brincaria com a nossa fé? Nos colocaria nesse jogo de sorte e azar? Se você for premiado, a palavra é com você. Se não, não. Não, irmão. Não. Ele quer que toda vez que estejamos na sua presença, sejamos cheios do Espírito Santo. E o Senhor está fazendo conosco como essa mulher fez com os vasos, enchendo a todos nós do azeite da santa palavra de Deus, do azeite da misericórdia de Deus, de maneira que pagará a tua dívida com o inferno, e tu viverás desse resto, que é uma grande bênção na tua vida, irmão e irmã. Creia na palavra do Senhor. Entrega hoje o teu coração a Deus e liberte-se das suas angústias, das suas amarguras, dos seus medos, das suas preocupações. Liberte-se de tudo isso. Livre-se desse peso extra que você carrega, fazendo amontoar brasas sobre a tua cabeça, fazendo com que você seja escravo desses pensamentos pequenos, colocando você numa posição de refém, de prisioneiro do medo, da ansiedade, da incerteza. Hoje Deus te convida a voar nas asas da fé. Impulsionado por essa palavra que é o vento da alegria, te dá hoje um sopro, Senhor, e te faz voar para longe desse deserto onde você foi colocado. Nas asas da fé, você chegará no seu destino final, a Jerusalém celestial. Mas é preciso crer, irmãos, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. É preciso confiar, se entregar a essa fé maravilhosa e pedir a Deus que em todo momento nos ajude a confiar, nos ajude a crer, nos ajude a esperar. Não permita que os pessimistas de plantão coloquem na sua mente maus pensamentos, te desanimem, te demovam do propósito da tua salvação. Não faça isso. Em todo momento que a angústia e o desânimo vier sobre ti, chama pelo sangue do Senhor. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, porque eu não quero desanimar na fé. Eu não quero, Senhor, abrir mão de crer na maçalaia, na tua palavra. Não, Senhor. Eu quero estar no Senhor, quero estar na palavra, quero estar de pé diante de ti, aguardando as tuas bênçãos em favor da minha vida. O Senhor repete a todos nós: boa coisa tu estás fazendo, porque eu abrirei portões na tua vida por causa da tua oração. Então o Senhor vem essa manhã dizendo a nós: anima-te, alegra-te no teu Deus, alegra-te na boa e santa palavra de Deus. E faz tudo conforme o Senhor tem te instruído. Se Ele manda ir, vai. Se Ele manda ficar, fica. Se Ele manda falar, fala. Se Ele manda calar, cala-te. Obedece às instruções da palavra do Senhor. Segue os teus dias com alegria e paz de espírito. Siga o teu caminho glorificando o nome do Senhor, olhando para a palavra de Deus como única e perfeita conduta da tua fé, não se contaminando por medos, nem anseios, nem inquietações. Assim vivem os que não têm um Deus a quem recorrer.
Assim vivem aqueles que não têm um Deus que possa ouvir a voz da sua oração. Não é o teu caso. O teu Deus vive e vive eternamente. Está aí do teu lado, esperando uma iniciativa tua para agir na tua vida, para te ajudar. Essa mulher, se não tivesse procurado o homem de Deus, não teria tido essa ideia de fé. Às vezes o que nos falta, irmãos, é nos abrir mais para os que estão à nossa volta, não ser uma ilha, uma redoma, cercado por muros muito altos, que nos fazem ficar inacessíveis. Ouça, observe, você não é o centro do mundo. Se você se vê incapaz de resolver alguma coisa, busca ajuda. Se é médica, busca médica. Se é psicológica, busca psicológica. Se é afetiva, busca no marido, no filho, na esposa, na mãe, no pai. Lembre-se que Deus colocou pessoas à sua volta justamente por isso. Nenhum de nós vive sem calor humano. E essa mulher recebeu através das palavras de Eliseu o calor humano, essa conversa. E ela então retribuiu voltando até ele depois com a bênção na sua mão. E o que ele mandou fazer, ela fez. E qualquer outra instrução que ele houvesse dado, ela teria atendido com certeza. Porque ela entendeu que a situação chegou no limite, que ela já não podia mais gerir, que ela já não podia mais administrar. Foi buscar, esperando que ele tivesse uma outra luz maior do que a dela naquele momento, e Deus a deu. Deu a ele, que passou a ela, que foi abençoada. Lembre-se que quando você está dentro do problema, você vai ter mais dificuldade de ver a solução. Busque bons conselhos na palavra de Deus, em pessoas que estão do seu lado. Mesmo o irmão, sendo o homem da casa, às vezes nós temos a presunção de dizer, eu resolvo do meu jeito. Não faça assim, meu irmão. Conversa com a serva de Deus, vai comprar conversa, vai vender conversa. As nossas esposas veem coisas que nós não vemos. Isso acontece demais com a minha esposa, com a irmã Dani. Às vezes estou vendo alguma coisa, até mesmo na obra de Deus, e olha que ela está aí de testemunha, de reunião de ministério, de assunto da obra. Se eu conversar com os obreiros, ela não sabe nada. Da reunião dos obreiros, ela sabe das que ela participa, porque ela é da piedade. Se ela não fosse, ela não participaria. Ela sabe disso. E os outros sabem também. E às vezes ela entra na reunião muda e sai calada. Mas ela me vê me importando de alguma maneira, ela vem me chamar, meu bem, posso falar uma coisa para você? Fala, meu bem, olha, isso não é bom, toma cuidado, cuidado com essa pessoa. E todas as vezes que eu não ouvi, eu sofri. Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando o orgulho de lado. E hoje ela fala, tá bom, minha esposa. Não... Ah, irmão, quer dizer que o irmão é mandado pela esposa? Ah, irmão, tenha santa paciência. Que dó de quem pensa assim. Ah, então é a mulher que manda em você. Que dó, quem manda em mim é o Senhor Jesus e na irmã Dani também. Quem que manda na tua casa? É o Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. Deus manda em nós, cuida de nós, nos aconselha e nós os respeitamos. Minha esposa, mãe dos meus filhos, que me ama, cuida de mim, me trata que, meu Deus do céu, não posso retribuir o bem que ela me faz. E quando ela me fala, eu não vou ouvir, vou escutar, fala meu bem. Às vezes eu não gosto, às vezes ela me chama atenção e eu não gosto. Aliás, todas as vezes que ela me chama atenção eu não gosto. Mas todas as vezes eu escuto, porque eu sei que ela quer o meu bem. Essa mulher podia ser intransigente, agora acabou, Deus me deixou, Deus não quer saber de mim, mas ela lembrou do homem de Deus e foi buscar conselho. Não seja orgulhoso, não seja intransigente. Não está dando pé para você? Pede socorro. Peça ajuda. É mais fácil 2 suportar o peso do que 1. A corda de 7 fios trançados não se quebrará. Trançados não se quebrará. Um fio sozinho quebra, mas vários trançados não. Pega um fio de cabelo meu e puxa. Pega um tucho de cabelo para ver se você arranca. É mais difícil, não é, irmão? Assim somos nós. Não seja uma ilha. Permita-se tocar pelo Espírito de Deus que vem até nós essa manhã. E aquilo que para você parece impossível, às vezes está diante dos teus olhos. Você só precisa de um olhar externo, que não veja de dentro do problema. Então a solução virá e você vai glorificar a Deus. É a palavra. Deus seja louvado. Amém.
Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Deus. Eterno Deus, diante da Tua santa presença, dobramos o nosso joelho agora para Te agradecer por esse santo culto que Tu nos tem dado, por tudo que o Senhor tem guiado e direcionado os nossos corações para fazermos a Tua vontade. Senhor, quanto é bom estar diante de Ti, quanto é maravilhoso sentirmos o Teu amor pelas nossas almas. Guarda a Tua palavra nos nossos corações, faze-nos compreender melhor a Tua vontade, nos ajuda, nos guia, para que andemos de acordo com a Tua santa palavra. E quando necessário for, venhamos abrir os nossos lábios, o nosso coração com humildade e ver que as pessoas que estão à nossa volta também foram colocadas como auxílio para a nossa vida, assim como nós, auxílio na vida deles e delas. Dá-nos um domingo de paz, abençoado diante de Ti. À noite, prepara de estarmos reunidos novamente cultuando ao Senhor. E nós cremos que a Tua palavra criará em nós caminhos de paz, caminhos de alegria e de contentamento para a glória do Teu nome. Nos despede na Tua paz e nos acompanha em tudo glorificando o Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pedir a todos os irmãos que fiquem de pé, por favor, para a gente encerrar.